I got it. Bom, boa noite. Eu amo todos vocês. Pronto. Recíproca é verdadeira. Viu, Roberto? Porque estão gravando, tá? É, eu vou então fazer a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu mitzvotav v'tzivanu la'asok v'divrei Torah. Amém. Amém. Bom, hoje nós temos a Parashá Itró. Eu suponho que todos leram, ou leram comentários, leram no modo chato, ao pé da letra também. Então, estão todos mais ou menos ligados, né, no assunto, né? Legal. Eu, bom, nós temos basicamente dois grandes grupos de assuntos, né? Nós temos a aparição do sogro de Moisés, e depois nós temos a grande revelação no monte, tá? Bom, então, o que nós vemos aqui, pegando o finzinho da paraxá anterior, Bechalá, que era a travessia do mar, aliás, foi aquela que eu fiz na CIP, a gente se despede do capítulo anterior com a travessia do mar, a canção de Miriam, e nós temos como o finzinho o ataque. Sim, nós temos o problema das águas amargas, né? Que já prenunciam como é difícil a mudança de mentalidade da mentalidade escrava para a mentalidade de alguém que tem que ter, no mínimo, a vontade e talvez mais a vontade ou a fé e a capacidade de querer escrever sua própria história. Até então, eles não escreviam a sua própria história, eles eram escravos. Esse escravo, eu amplio facilmente a visão do escravo, não é exatamente o escravo só que faz o trabalho braçal, mas é o escravo da mente também. E a palavra Mitzrayim, que significa Egito ou terra de Egito, eu gostaria que vocês já expandissem, como já tem lido em vários outros comentários, que significa estreito. Então, vamos sair da ideia geográfica física da terra do Egito e vamos pensar que atravessamos um estreito. Da mesma maneira que saímos, atravessamos um mar, saímos do estreito, a ideia de uma travessia é a ideia relacionada à água, que nos traz claramente para uma ideia de renascimento, nascimento, né? A vida vem da água e a gente é expulso da água e a gente começa a escrever a nossa história. O que é interessante ver é que Moisés, é interessante, né? Moisés sai de uma corte, ele tem todos os ensinamentos possíveis, provavelmente, de um líder, de uma liderança, de uma classe dominante, e a gente vê que quando eu tenho que amarrar um pouquinho para as coisas, né? Porque todos os traços de caráter que a gente vai estudar são sempre amarrados a coisas que aconteceram 4 para-choques para trás, ou 3, enfim. Moisés decide, por vontade própria, reescrever sua história no momento em que ele sai da corte, entra em contato com outra realidade, que são a dos escravos, mata um feitor, e depois descobre que o próprio povo do qual ele vai mais tarde se identificar, ele não é educado como judeu, ele é o próprio povo que diz: eu vi o que você fez ontem, o que você vem nos dar ordens? E ele foge. Nesse momento, Moisés se desconstrói para poder se encontrar e reescrever a sua história. Temos o capítulo da sarça ardente, e temos uma coisa muito interessante
porque isso vem a mostrar um sistema de visão de mundo judaica, já no homem bíblico, onde nós temos muitos nomes, né? Nós temos vários nomes. Abraham vem de um nome hindu, Sara vem de Sarashti, também hindu, e a nossa história é que a gente repesca, provavelmente, mitos e arquétipos de outras civilizações e nós a absorvemos. E nós damos a direção ética que nos importa e que faz, que é importante para nós, para o equilíbrio do caráter humano com relação aos outros, ao seu próximo e com relação a Deus, o Criador. Então, a história vai evoluindo, a gente tem as águas amargas, voltando agora mais para essa paraxá, nos despedimos de Amalek, que nos ataca por trás, e agora entramos nas redondezas do Monte Sinai. É interessante que, voltando à história dos nomes, né, Deus ganha vários nomes ao longo dessa história, como os nossos patriarcas também ganham nomes. O que significa nomes, né? Por acaso eu fiz também a Parashá Shemot, e aí nós temos a intenção de apagar os nomes, e nós temos a grande mudança de nomes. É interessante mostrar como na história bíblica os nomes refletem exatamente o estado de caráter de cada personagem. Os personagens mudam, eles se transformam, eles crescem, eles evoluem, e os nomes para cada estado de caráter também evoluem, o que mostra uma visão de mundo bastante ligada à própria natureza, que é bastante fluida. Diferentemente de outras religiões ou de outros povos que entendem que uma pessoa começa e provavelmente tem que ser encaixotada com o mesmo nome do começo até o fim. E eu acho que todo mundo acorda de manhã, se faz questões, né? Principalmente depois de entender o que significa ser judeu, né? Quem sou eu? E aí provavelmente alguém de manhã responde para você, serei o que serei. E aí, evidentemente, a partir do momento que a nosso grande ponto, point de repère, nosso grande ponto de referência, que é Deus, ele também prefere não ter nomes, ele ganha nomes, mas ele por si só não tem nome, então mostra que a vida é fluida, a história é fluida e o homem é falível e fluido. Diante dessas constatações e dessa montagem e da visão judaica do que é o homem e o caráter humano, nós vamos continuar estudando o caráter humano. Então, Moisés se aproxima do monte e a gente vê que mesmo Moisés, tendo todas essas experiências, saindo da corte e se desconstruindo para se reconstruir, ele é um verdadeiro líder, ou talvez um líder bastante utópico, porque ele está sempre em construção. Ele está sempre em insegurança e segurança. Quem dá a segurança para ele é Deus, e ele continua aprendendo. Tanto é que depois de tudo isso, onde Deus, com um braço forte, guia e é o comandante dessa história, por enquanto, com os grandes milagres, né? Deus tem uma intenção atrás de tudo isso. Aliás, a mesma intenção que ele teve na criação do mundo no relato Bereshit. A intenção dele é ser nosso parceiro. Como assim, nosso parceiro? Ué, mas ele não está lá longe, no Olimpo? Não. O Deus judaico, ele é convidado a descer da sua montanha e resolver com o homem os problemas do homem, talvez como um homem. Muito diferente da estrutura religiosa de todos os outros povos que cercavam o nosso... cercavam, é um pleonasmo, que a gente encontrou em nosso entorno durante a jornada do deserto e talvez até antes de estarmos escravos no Egito. Então, qual era o método
normal de se criar uma religião, ou se criar um clã, ou se criar um guia, né? Um líder, né? O método das religiões da época tinha um líder, esse líder tinha uma visão, ele tinha uma revelação, ele falava, eu vi, ou então, ele me disse, alguém me disse. E aí, com isso, ele se apresenta à população e vende uma ideia, e a população acaba achando que ele tem algum poder fantástico e acaba atribuindo a ele uma certa força de um mito, né? Mito, mito, mito. A gente conhece bem isso por aqui. E então as pessoas acabam se vendendo a uma certa cegueira atrás de um líder. Isso contrasta muito a proposta de liderança que começa a ser construída agora nos pés do Monte Sinai. Aqui, a gente vê que tem um líder em estado fluido. Moisés está sempre se debatendo e tentando encontrar de que maneira ele pode ter o poder. E o grande, e a grande, eu diria assim, a grande ironia dessa paraxá, muito, provavelmente e com certeza proposital, é mostrar que esse líder, ele passa todo o poder a quem realmente é o líder, que é o Eterno. Isso pressupõe uma sociedade talvez sem líderes. Tanto é que no texto tem um trecho que escreve que Deus vê no povo judeu uma aliança, um povo querido e um povo de sacerdotes. O grande desejo de Deus é que boa noite, Davi, tudo bem? O grande desejo de Deus é que ele tenha um povo de sacerdotes e não um povo de seguidores. Qual é a grande diferença? Bom, o que difere essa proposta de religião que nós estamos prestes a receber no Monte Sinai das outras? Existe uma frase no texto que, ao receber toda esses ditos, né? Na Torá não diz que são mandamentos, Celso, você sabe bem me dizer o que eles dizem, não é editos, são frases, né? São propostas, eu diria que são propostas, e não exatamente mandamentos, né? É, E eles respondem... Oi? pronúncia, talvez. Pronunciamentos, boa, boa, boa. Eu Pronunciamentos. acho que é mais palavra, né? Divrei, Torá, é palavra, né? É palavra. Palavras, é verdade. A linguagem humana é através das palavras, não através das lanças ou das espadas, mas através das palavras. Aliás, a criação toda, desde o Bereshit, é através das palavras. E eles respondem assim a todos a que todos ouviram. Nós ouviremos e faremos, ou seja, acreditamos e agimos. A religião judaica é muito mais prática do que qualquer outra coisa. Ação e crença. O que difere essa revolução das anteriores ou das outras? Todos são convidados a agir e acreditar. E por que não também a pensar? Observar que Moisés não é um líder completo. Ele está em processo, ele está sempre em processo. Diferente das outras propostas da época, e por que não até as propostas que a gente ouve até hoje. O sogro Itró propõe a divisão do poder de julgar
para que a justiça chegue a todos. Ora, olha que interessante. Moisés ouve alguém que, a princípio, nem atravessou o mar junto, não saiu escravo, é de um outro povo, e essa outra pessoa, que é o sogro dele, do outro povo, dá o primeiro grande conselho de uma democracia. Divide as pessoas em líderes, cada um com a sua competência, e muito mais escrito no texto, que sejam confiáveis, que não aceitem suborno. Enfim, totalmente, acredito, uma sociedade utópica, né? E aí, o povo se aproxima do monte, Moisés sobe, Moisés desce, ora o Eterno desce, ora o Eterno está numa nuvem. E olha que interessante, a imagem de Deus é de uma nuvem, algo impalpável, algo misterioso, algo que não se enxerga, mas se sente a presença. É interessante, né? O poder emana de algo intocável. Isso vai, de novo, com a ideia judaica de visão de mundo, que as coisas são totalmente fluidas. E aí eu aproveito, vou até abrir um pequeno debate, enquanto eu me guio aqui pelo meu texto. Nós temos os 3 primeiros mandamentos, né? Ou pronunciamentos, né? Eu vou lembrar aqui. Eu queria focar nesses 3, porque, para mim, a grande importância dos 3 é que eu acredito que os 3 são paradoxais entre si. Por quê? Primeiro, eu sou o Eterno que te tirei do Egito. Ele convida, se ele te tirou do Egito, a primeira coisa que o Eterno te convida é a pensar grande, ou seja, o contrário de um estreito. Então, muito mais do que um pronunciamento geográfico, nós temos uma proposta de que ele te tirou do pensamento raso, estreito. Aprenda a pensar. Segundo, não terás imagem nem de deuses, nem de escultura. Ou seja, não me transforme em objeto de adoração. Converse comigo e não se submeta sem questionar. Alguém que se apresenta dizendo aprenda a pensar, ao mesmo tempo que ele chama para que você acredite nele, ele gostaria que você acredite e conversasse com ele e não que o transformasse em algo de adoração. Paradoxo? Ou isso é o livre pensar? Eu só quero lembrar uma frase que eu aprendi aí numa outra Havurá da Academia Judaica, com um grupo de filosofia, sobre Winnicott. Winnicott é um psicanalista que veio após Freud, e ele falava assim, depois eu pesquisei qual era a religião dele, e no fim ele não tinha religião, mas ele falava assim, eu gosto da minha religião porque ela me ensina a não precisar dela. Que tal? Será que é isso que a gente encontra já no primeiro e no segundo mandamento, e pronunciamento? E aí eu vou continuar no terceiro, que já faz parte da mesma apresentação, né? Não falarás meu nome em vão. Ou seja, não matarás em meu nome? Eu falo em nome de você? Me obedeça, eu te represento? Faço isso em nome de? São frases muito, muito usuais até hoje, século XXI. Extremamente perigosas. Ou seja,
esses primeiros três pronunciamentos é um grande convite à não religião, ou seja, a não religião, pelo menos até o momento como ela é formada. Não até o momento do livro, mas percebam, talvez, até o momento de muitas coisas que ainda não mudaram no mundo que a gente vive. Aí eu continuo mais um pouco. Até aí, vocês querem falar alguma coisa? Acham que os três primeiros mandamentos são contraditórios entre si, se completam? Pega o texto bem chato e talvez não é exatamente o que eu quis dizer. Eu estou aberto. Se alguém quiser bater uma bola, diga, Paulo. Então, essa sua afirmação de que os três primeiros pronunciamentos, né, instigariam a uma não religião, você não acha que quando ele fala assim, não terá outros deuses diante de mim, ele está falando, é uma religião? É não permitir outras adorações além dele? Ah, 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 ah. Além dele, É, eu já só ele. questiono Eu não, sou o seu eterno. eu já questiono o além dele. Você entendeu? Eu pergunto para você, Paulo, sim, com certeza, ele quer dizer além dele, nenhum outro. Mas eu pergunto, atrás disso, ele sugere que você também não o torne algo imutável? Olha como ele já se apresentou até hoje na história. Serei Depois o eu que queria falar. serei, tenho uma nuvem. Pois não, fala. Continua, Paulo. Termine de responder ao Paulo, André. Depois em seguida eu falo. Obrigado. Na sua questão, André, é inteligente, é inteligente. Além de outros, não adorará nenhum, mas e a mim? Adorarás? É bem questionador, bem instigante a sua visão. Eu Esse é o vejo, ponto. Esse é o ponto. muito boa, mas ali nesse texto, realmente você pode brincar, viajar nessa interpretação que é totalmente possível e bonita. Mas se você pega o contexto da Torá, você vai dizer assim: e se obedeceres aos meus mandamentos, se ouvires as minhas palavras, se não ouvires as minhas palavras, terás a maldição. Aí o contexto muda de figura. Nesse texto aqui, a sua interpretação ela é plausível, mas em termos globais, eu vejo que Deus ele quer ser reconhecido e quer que a sua palavra seja ouvida. Bem assim, se ouvires as minhas palavras, não se esqueça que eu te tirei do Egito, o meu pacto, se você mantiver o pacto que teve com Abraão, eu te darei isso. Eu acho que aí tem uma relação, sim, de religiosidade, de confiança, de autoridade da palavra do divino aí, do eterno. Eu Mas concordo, Paulo. muito boa a sua brincadeira com as palavras aí. Não, mas eu acho que você você ter construído, ora é assim e ora é assado, mostra as realidades diferentes que um ser humano é colocado diante da sua jornada da vida, onde as duas têm lugar. Fala, Jacobson. Não, Paulo, Pois você quer é. falar mais alguma coisa? Né, Paulo, querido, tu queres continuar? Não. Beleza. Satisfeito, obrigado. Pois eu não. Aproveitando o gancho do Paulo, mas na verdade esse fragmento textual ele me traz um certo, não sei, eu não quero, vou falar o que eu acho, quem às vezes pode achar que eu sou um herege, que sou blá blá blá, mas só um questionamento que o nosso povo faz. Eu faço ciência da religião, né? Inclusive nós fizemos eu e a minha equipe de os meus colegas, nós publicamos um livro que foi agora apresentado lá no Congresso Mundial, lá na Nova Zelândia, né? E eu fui convidado, mas eu não pude ir, pela doutora Cíntia da Federal, que foi também a nossa professora.
E ali dentro, nesse livro, nós trouxemos a temática, como a gente faz ciência da religião, nós trouxemos a temática sobre esse caldeirão multicultural de religião que nós temos desde os primórdios, desde que o ser humano, eu acho que apareceu, surgiu aqui na Terra. Enfim, André, e aquilo que o Paulo fala, eu tenho um questionamento, não sei, um certo desconforto em relação a esse texto, porque diz, não terás outros deuses diante de mim. Beleza. Então, trazendo a grosso modo aquilo que o Paulo trouxe, que tu estás a nos dizer. Diante de um cientista da religião e diante desse caldeirão multiplural que nós temos de religiões e desse diálogo interreligioso que nós precisamos fazer, trabalhar, porque a gente sabe, o mundo não vai ser olhando tudo aquilo que eu tenho estudado e lido e debatido, e você e todos nós sabemos, o mundo não vai ser cristão, o mundo não vai ser islâmico, o mundo não vai ser hindu e nem judeu, tá entendendo? Como é que fica essa história, não terás outros deuses diante de mim, quando nós trazemos a proposta dentro das ciências das religiões, desse diálogo interreligioso, e na qual nós, do século XXI, precisamos construir pontes, porque é a religião em si, são as particularidades da religiosa em si, que cada um tem, que a gente sabe pelas civilizações planetárias que causaram e que causou muitas mortes, brigas e guerras que até hoje faz. Como é que a gente trata esse tema, André? Não terás outros deuses diante de mim. E Paulo, mais tarde, tu trouxe um texto de Devarim 28, quando diz, se tu não fizeres assim, se tu não fizeres assim, a bênção dos dois montes, né? E você vai para lá e para cá e tudo mais. Como é que fica? Não terás outros deuses diante de mim. Eu apresento, tudo bem, somos judeus, não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, existe outros deuses, existe outra religião, é proposto uma outra religião. Como é que a gente faz esse diálogo? Não sei se, se achou que eu falei heresia, já me Não, tirou aqui da aula. eu te faço uma pergunta. O terceiro pronunciamento pode responder isso ou se aproxima a sua visão? Veja, uma coisa nós temos a proposta utópica e outra nós temos a realidade das civilizações, tá? Então, ter variedades de religiões, quando elas dialogam e não matam em nome de, concordo plenamente com você. Então, aí entra o terceiro. O que está escrito no terceiro, não falarás o meu nome em vão. Bom, mas continuei a te provocar, Jacobson. Mas continua a me provocar, mas me deixou. É um pouco. Não, enfim. O objetivo é esse, tá? Bom, quem é Pedro? Pedro e Roberto, vai. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer pela grande oportunidade. Falar que, na minha humilde opinião, já que ainda não sou judeu oficialmente, mas se Deus quiser, daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, caso eu seja aprovado, eu farei parte oficialmente do povo judeu. Eu estudo judaísmo, eu tento estudar judaísmo há uns 15, 20 anos. Compro livros na medida do possível, tratados, cursos e etc. E pela história do judaísmo, o judaísmo ele não era religião, ele era uma doutrina, um povo, uma etnia, uma cultura, uma ética, uma filosofia de vida, já que a religião ela vem do latim, que significa religare, veio de Roma, da Igreja Católica, porque eles acreditavam que houve o pecado original que ocasionou maldições para toda a humanidade. E aí, com a religião, a pessoa volta para Deus, porque a relação com Deus acabou. E para a Torá, para o judaísmo, isso é equivocado. Não há pecado original. Só que depois, para preservar a cultura, a tradição, os costumes, as festas,
na história do judaísmo, sobretudo rabínico, aí ele acabou se tornando uma religião. Mas não é no sentido de islamismo, catolicismo, protestantismo, como meio de salvação, para voltar a poder ter relacionamento com Hashem, com Deus. E também porque, dependendo do lugar, o termo religião ou religioso pode parecer que a pessoa é fanática, que a pessoa é terrorista, que a pessoa é radical, é ultraconservadora, é machista, homofóbica, é belicosa ou algo que o valha. Mas o sentido real seria de espiritualidade, de respeito ao próximo, aos direitos humanos. E o próprio Rabino Bonder, do Rio de Janeiro, ele falou que o roubar em hebraico é muito mais amplo, inclusive respeitar o próximo, não roubar o direito do próximo. E, para não falar demais, eu achei interessante algumas coisas comentadas pelo Plaut, página 479, que explica que matar é o homicídio doloso, aquele que há intenção. Há as 39 espécies de trabalho proibidos no Shabat, que nós não devemos aceitar suborno. As regras de Shabat segundo o reformismo. Plaut, páginas 492 a 494, e Plaut, 502 a 503. E muito interessante que o Plaut bate com a ideia que o senhor falou, de nós aprender a pensar, a criticar, e não ter uma fé cega em Deus, ou na religião, ou no rabino, mais ação e menos fé cega. E Plaut, na página 479, ele dá uma interpretação que Moisés fala primeiro da esposa nos mandamentos, e não do marido. Então, seria Moisés feminista, da igualdade de gênero, dos direitos humanos? E Plaut, a página 478, explica que talvez não fazer o seu animal trabalhar no Shabat seria um respeito aos animais, né? Porque naquela época o mundo, sobretudo o Oriente, era mais agrícola, aí a pessoa não deveria descansar, mas colocar o cavalo, o boi, a ovelha, o touro, para fazer no lugar dela. Então, talvez esteja falando, é um protótipo do respeito aos animais. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado por tudo. Boa noite. Ótimo. Parabéns Obrigado, pela Pedro. excelente aula até aqui. Ótimo, Pedro. Então, a minha provocação já está criando resultados fantásticos. Adorei a sua. Só uma coisa, só para falar do não matarás, hoje as palavras matam, né? Então, você vê como cada pronunciamento tem um espectro enorme, enorme, e não é exatamente só a palavra tal qual está no texto. Bom, obrigado, Pedro. Roberto? Aqui. Me ouvindo? Estou ouvindo. Agora, muito prazer ouvi-lo. Melhor emprego que eu posso fazer aqui do meu horário aqui, já tardio, quase 1 da manhã, mas é a melhor coisa que eu estou fazendo. Eu também vou fazer uma provocação, André. Primeiro que você foi falando, foram aparecendo as ideias para perguntar, mas não dá para perguntar tudo. Então, eu vou ficar em duas últimas coisas que você falou, que as palavras matam e o silêncio também. Mas depois eu deixo você comentar. Mas antes, você acabou de falar, eu trouxe essa para você responder. Mas o que eu queria te trazer, tem um rabino que é aqui, mais da minha esfera, aqui vizinha, francês, que trouxe a palavra de um mestre que, pelo que eu vejo, é um mestre pós-Shoah, em que ele pergunta para os discípulos qual é a maior catástrofe da história do povo judeu. E os discípulos primeiro falam, foi a escravidão no Egito. Ele fala, não.
Destruição do segundo templo? Não. Exílio? Não. Shoah? Não. Então, o que foi? Quando a Torá se tornou uma religião. Ou seja, comentários do mestre André, por favor. Como é que eu posso comentar se eu concordo? Porém, eu preciso, porém, assim, ó, Roberto, porém, o que o Paulo falou no começo e o que a Torá tem por trás disso tudo é, de novo, vou repetir a fluidez da visão de mundo judaico. Os nomes mudam, as pessoas mudam, Deus muda, Deus não tem nome, quem atribui é o homem. E o que é importante é o seguinte, se você me perguntar, André, bom, então já que você acha que isso não é religião, por que você vai numa sinagoga? Por que você põe uma quipá? Por que você põe um talit? Por que você põe tefilim quando o cara te pega na hebraica para ele te obriga a falar? Você já pôs tefilim hoje? E eu, simpaticamente, aceito, coloco tefilim, fico contente, etc. Por quê? Mas por que, André, se você acha que tudo isso é tão fluido, por que você precisa disso? Porque, estando consciente de que eu preciso do resto da linguagem para que eu possa me sentir pertencente a um grupo que eu gosto, eu aceito essa parte também dos pronunciamentos e dos costumes e das tradições, por mais primitivas que elas podem parecer, ou démodé, porque é assim que eu fico perto de outras pessoas, porque eu gosto de outras pessoas. E eu não gosto só de Deus, eu gosto muito das outras pessoas. E por isso eu aceito me limitar. E puxando a palavra do me limitar, essa paraxá toda tem a ver com a entrega do poder, quem tem poder e aonde está o limite do poder. Porque nós, como falíveis, também temos limite. Então, vocês, entre Roberto, que concorda comigo, que concorda com outro rabino, o Paulo, que lê o que está escrito em Devarim 28, etc., eu digo sim, dentro de mim existem esses dois Andrés. Como da mesma maneira que existem vários nomes para cada pessoa. E as pessoas podem ter vários nomes durante a vida, porque elas mudam, elas se adaptam, elas crescem. E isso, para mim, é importante. Estratificar a Torá, como você mesmo falou, Roberto, e dizer ela não muda, é a mesma coisa que pedir sua própria morte. Então, e é gozado, 10 pronunciamentos, todo o povo escuta, não tem intermediário, são o povo. E aí entra na psicologia das massas, já aparente, que aparece já nesse capítulo, o povo fala, por favor, Moisés, fique entre nós e o Eterno, para que possamos viver. Nós não suportamos ser responsáveis por nós mesmos. Seja nosso chefe. Opa! E agora? Somos povos de sacerdote ou queremos ser guiados? O que eu quero dizer é que atrás todos esses pronunciamentos, dessas revelações e dessa jornada que está começando, tem toda uma mensagem, uma proposta de sociedade que eu diria, em termos assim mais simplistas, é um convite a uma anarquia positiva. Cada um é responsável de si mesmo e cada um é responsável do outro, porque somos um povo de sacerdote. Oxalá fôssemos.
a proposta principal de tudo isso é essa. Você pode ser várias pessoas. Você pode ser o sujeito que põe tefilim todo dia, que vai na sinagoga, que reza, e, ao mesmo tempo, você pode negar tudo isso, ter o seu outro lado, que divaga de um lado e que vai para o outro. Eu vou ler agora umas coisinhas, porque eu sei que faltam 20 minutos para terminar, e eu vou ler aqui mais uns dois conceitos que eu pego aqui dessa paraxá que eu escrevi, para sair um pouquinho da nuvem do eterno e tentar colocar o pé no chão, que é o objetivo da Torá. Vamos lá. O conceito da revelação, da lei oriunda de Deus, nos traz a importância máxima do limite. O limite do homem, o limite do poder. Todos nós devemos conhecer nosso limite. Não vejo o conhecimento do limite como algo opressivo, mas sim como sabedoria de aprendizado. O que nos faz diferente de outras nações é que nós estamos sempre questionando e estudando o limite. É a qualidade de nossos limites que nos tornam humanos. Outro conceito. O que nos torna diferente dos impérios do mundo antigo e do nacionalismo secular do mundo ocidental? Visto que Israel pode aprender sobre política prática de um midianita, mas também deve aprender os limites da política oriunda de Deus, ele mesmo. Deus expõe seus próprios limites ao conceder ao homem a oportunidade de ser seu parceiro na condução da vida real e terrena. Por isso, no judaísmo, Deus é convidado a descer do monte e vivenciar e resolver os problemas da humanidade como um parceiro da humanidade, e não como alguém que assiste lá de cima e não participa de nada e sorri apenas. Não, nosso Deus chora também. Itró propõe delegar aos homens a tarefa de julgar desta forma, e dessa maneira ele democratiza a autoridade e, novamente, nessa paraxá, nós vemos Deus, da mesma maneira que a gente vê em Bereshit, Deus quer passar o bastão para a humanidade, para o homem. Deus gostaria que o homem pudesse se virar sem ele, mas ao momento que o homem encontra seu limite e é consciente dele, Deus está aí, aberto para a conversa e nos ajudar a transpor os limites. Isso é a fluidez da vida, isso é a fluidez do caráter humano, isso é a fluidez de Deus, e essa é a fluidez que a Torá nos ensina, embora o texto possa parecer terrível e opressor para alguns. Então, temos 15 minutos, por favor. Quero mais comentários como Roberto, como Paulo, como Pedro, como Jacobson. Ué, vou ter que continuar a falar? Espero que eu não tenha me tornado uma nuvem na frente de vocês, né? Vai lá, Roberto, manda. Roberto, liga teu áudio, por favor. Desculpa que eu ainda estou aprendendo. Como quem cala consente, André, eu vou aproveitar para falar mais uma vez aqui. Você falou da limitação. E a O estudo limitação do limite. do limite, mas o estudo do limite. Isso lembra muito o Tzimtzum. Opa, legal.
né? O Deus que deixa espaço para o outro, certo? Você falou do Estreito Mitzrayim, a saída do Estreito. A gente vai passar depois. Você falou da água, do renascimento, certo? Então, algumas coisas interessantes, e que é o espaço para poder, o tzimtzum é dar espaço para o outro. A Torá, ela tem um espaço de criação, que é o espaço que nos é dado para fazer outra coisa do que repetir. As palavras devarim no Talmud se chamam de berot, no feminino. Ou seja, é um feminino que fecunda o masculino. Essa ideia do feminino é muito interessante, porque entre as parashot, pela tradição Talmud, diz que tem um espaço entre cada parashá, que tem que ser possível você escrever 9 palavras, que representam os 9 meses. E os 9 meses da palavra ar, que significa uma mulher grávida, que é a ideia de que a Torá é como se fosse uma mulher grávida. E então tem toda essa ideia de renascimento, de recriar. Então, quando a gente fala tudo questão, inclusive, de não limite, é interessante, que é o que eu acredito, eu acho que é isso, o judaísmo é isso, felizmente, é exatamente o contrário do fundamentalismo, em que você estabelece uma verdade para sempre. E aí, o que eu trago também como questão, eu te provoco mais uma vez, quando não tem, é sem limite, ou existe um limite ao limite? Essa é uma pergunta que, para mim, é típica para o André Romer. É por isso que eu estou fazendo para você. Quando eu faço ela, eu lembro sempre assim, é de você. Então, vai para você a pergunta. Existe um limite ao não limite? Ótimo. Eu conheci um psicanalista que foi meu psicanalista. E outro dia eu encontrei ele na Hebraica, num filme que passou sobre Spinoza, e eu encontrei lá. Chamei ele, doutor, você lembra de mim? Claro, como você está? Tá, tudo bem. Doutor, eu estou curado. É claro que eu falei sorrindo, e ele riu também. É Patrício também o cara, tá? E eu adorei esse encontro, porque quando eu falei que eu estava curado, ele não podia acreditar, e nem eu podia acreditar. Aí, eu estou te fazendo uma parábola, porque talvez responda o limite do não limite. Eu acho assim, a ideia judaica... Então, o que ele me falava? O que ele me falava na época da análise? Observe, André, como a vida se organiza em paradoxos. Essa própria frase é paradoxal. E a vida se organiza pelos movimentos. Como você tem na física, ora é objeto, ora não é nada. Essa é a vida também. E quando você me fala se o limite do não limite, é perfeita a tua pergunta. Porque enquanto a gente conseguir viver, eu estou falando, agora estou filosofando, mas eu tirei tudo isso do judaísmo, com certeza, da visão, né? Judaica, da imaterialidade das coisas e também do mistério que é o ser humano. Para mim, seria mais fácil estudar Deus do que estudar o ser humano. E quando eu sou convidado a fazer Bereshit, eu sempre pergunto para a turma, aqui a gente vai começar a ler a Torá. Alguém tem alguma dúvida se nós vamos começar a estudar Deus ou vamos estudar o ser humano? Isso é para entender um pouquinho o que é. Agora, voltando à sua pergunta, você percebe que eu estou te enrolando.
essa tensão entre o limite do não limite é que caracteriza o questionamento judaico e a conversa do humano com o eterno. É esse tipo de pergunta que o Eterno gostaria que a gente chamasse ele para conversar. Exatamente o que você falou, Roberto. A gente vive um Pessah. Para mim, Pessah é perfeita, é a visão judaica total do ser humano. Por quê? Porque você destrói, através das 10 pragas, você destrói. Você chega até a destruir o filho, que representa um futuro, para você poder se desconstruir totalmente. Porque assim você quebra o seu velho e você tem a chance de se fazer de novo. Ou seja, o limite do não limite é que justamente o Pessah quebra o seu limite e te abre as portas para você criar um novo limite. E a nossa vida é feita, a vida judaica, de maneira que o judaísmo, que a Torá, que tudo que está escrito, que todos esses sábios escreveram, estudam, e o Talmud, e a Kabbalah, e tudo que veio, elas giram e giram. Numa discussão talmúdica, você tem, através de um pronunciamento ou de uma afirmativa, você constrói 5, 6, 7 realidades e não termina. E se a pessoa consegue viver entendendo que é isso que acontece, não é fácil, hein, Roberto? Não é fácil. Não é fácil você querer quebrar o seu limite para entender que caiu num próximo limite. Porque é assim. É isso que Isso é a Terra Prometida. O que é a Terra Prometida? A jornada. Vamos até lá. Pô, mas a hora que chegar... pô, cheguei. Pô, então não tem graça. Quero outra Terra Prometida. Não quero essa, quero outra. Interessante, né? Como o texto da Torá também faz questão de não chegar a... É um trend, é sempre um trend. Essa visão judaica da possibilidade que você tem de viver e se adaptar sempre a coisas novas. Não vou dizer que estou feliz de ter estudado toda a nossa história e saber que, porque fomos sempre colocados de lado, sempre julgados implacavelmente como sendo o fetiche da humanidade para receber todas as culpas de tudo que não dava certo para os outros, porque os outros não conseguiam se moldar, não conseguiam quebrar seu limite para criar um novo. Mas nós sim, a gente conseguia. E você percebe que tudo isso aparece nessa paraxá, onde parece que você vai receber muitas certezas. E justamente a massa diz, não, Moisés, fica ali, porque eu não quero viver com essa incerteza. Vai, Celso, manda ver. Vou tentar pousar de novo aqui. André, obrigado. Ouvindo você, voltando um pouquinho do que você falou, a questão do homem ser parceiro de Deus, isso já vem desde Bereshit, né? Que Deus pede ao homem que batize os animais, batize as árvores e tudo mais. E é bem interessante isso que você está trazendo aqui, porque aqui também é um convite, ou seja, venha comigo, caminhe comigo, só que tem que ser do meu jeito. E é isso que faz lembrar o Heschel, né, quando ele diz que Deus está em busca do homem. Eu acho muito interessante isso. E, pegando um gancho do que o Roberto falou do Tzimtzum, eu me lembrei do Rambam. E Rambam, que para mim é o maior de todos em todos os tempos, ele falou que você não consegue definir Deus. Você consegue definir o que Deus não é, mas você não consegue definir o que Deus é. Então, eu acho que é bem interessante também porque aqui ele fala que, como você disse, Deus não tem nome, Deus não tem imagem, Deus não tem uma figura corpórea. O Moisés, no episódio da sarça ardente, pede que Deus se mostre para ele e ele aparece de costas, uma coisa assim meio
hollywoodiana, né? Uma cena meio, assim, cataclísmica, talvez. Então, eu acho bem interessante essa abordagem aí. Mas aí, Celso, você percebe como é difícil aceitar viver nessa tensão, né? Porque não é o que se faz ao nosso redor. Até hoje você tem gente vendendo a mágica da felicidade, desde que você vote nele. Mas a estrutura social, eu queria que a gente vai observar isso ao longo das nossas próximas leituras, né? E isso vai entrar também em... esqueci Vaikra, né? Os sacrifícios, né? Justo bem no meio, né? O livro Vaikra. E eu me pergunto, às vezes, que Moisés... Aí isso vai bem para conversar com Paulo Araújo, aí, que começou falando. Se Moisés não se dobrasse a estruturas religiosas, ele não mantinha ninguém unido na jornada. Ninguém. Então, você percebe a tensão que tem. A gente está analisando liderança, tá? Como é que a liderança se comporta? A liderança que não queria ser liderança, né? Porque Moisés sempre falou, eu sou ruim, eu sou gago. Talvez, traduzindo, eu sou gago, eu não sou demagogo, né? Talvez é isso que ele queria dizer. Como eu vou ser um líder se não sou demagogo? Como vou ser um líder se não sei contar um monte de fantasia para as pessoas? Tanto é que toda a saída do Egito não é Moisés que conta. O narrador, o editor da, dessa poesia bíblica faz questão de não concentrar nada em um ser humano. Tudo é algo maior que dita as regras. Porque justamente o líder não quer que se atribua a ele esse poder. O verdadeiro líder é aquele que consegue enxergar o seu limite e que não quer ser líder. O verdadeiro poder nas pessoas é justamente aquele sujeito que não quer ser o chefe. Mas ele tem toda a capacidade de ser chefe. E essa tensão a gente vê em Moisés do começo até o fim. E quando ele tem que se dobrar a todo um processo, reconstruir um templo, mesmo que o templo seja móvel, que bacana que o templo é móvel no deserto, isso já quer dizer que o templo também deveria ser fluido, né? Porque ele se move, e não uma coisa encaixotada, presa num lugar, né? A gente comemora com tristeza a destruição do segundo templo, mas talvez foi isso que salvou o judaísmo, a se tornar o judaísmo rabínico, com diversidade, diferença, inclusive diferenças geográficas e divisões e de interpretações. Mas, ao mesmo tempo que houve a diversificação do judaísmo rabínico, você teve a multiplicidade de vivências entre povos diferentes. Então, talvez o que salvou o judaísmo foi realmente a destruição do segundo templo. É uma heresia? Não, não é. Tem outros historiadores e outros rabinos que também interpretam isso dessa maneira. A riqueza do judaísmo rabínico. E aí, voltando para o Paulo, se não tivesse Moisés dado espaço para todos os Coanim, os levitas e toda essa montagem, com certeza a gente não teria atravessado juntos isso. Mas eu aceito fazer parte disso, porque estou consciente que quero fazer parte e aceito as tradições e essa linguagem. Mas é um processo de livre-arbítrio meu. Eu pensei
eu pensei quando me disseram, eu sou o eterno que quero que você pense. Aí sim eu faço as escolhas. E não rebanho, sem entender nada. Eu só estou somando isso para te dizer como é importante, Paulo, que sim, tenha todos esses regramentos, porque senão a gente não forma a nossa linguagem. Isso é importantíssimo. Então, as duas coisas são importantes. Bom, bateu, Celso, o horário. Não, mas o Roberto está ali, com o dedo no Manda, gatilho Roberto, ali. manda. Você vai conseguir dormir o resto Não, da eu vou não. madrugada? Agora eu Não? já tô, ainda bem que bateu a hora, porque eu vou também já dormir, que amanhã começa cedo, mas só você falou de templo, André, que é um lugar também de encontro com Deus, e tem uma regra interessante que é a construção do templo e não cortar as pedras, não usar talhar, né, como diz, pedra talhada. Ou seja, tem uma interpretação que diz para não usar espada, não cortar, nada cortante. E este seria o limite da interpretação da Torá, ou seja, a ética. A espada, esse instrumento cortante que representa o mal que você pode fazer para alguém, ou seja, matar alguém. Então, a ética acaba sendo o limite que se coloca na nossa interpretação. Eu vou terminar deixando aqui uma dúvida para vocês. Hashem é Moshe? Ou seja, se eu ler Moshe ao contrário, eu estou lendo Hashem. E Hashem ao contrário é Moshe. Fica aí minha pergunta para a discussão próxima, se vocês quiserem. Eu não tenho a resposta, mas é uma curiosidade que eu, em tantos anos, talvez vocês mais inteligentes já soubessem, e me demorei até esta semana estudando a Paraxá para chegar nessa observação aqui, mas não tenho mais elementos aí, então fica para a próxima. Obrigado, André, muito obrigado boa, a Roberto. todos. Deixa eu só pegar essa aí, porque foi muito boa, antes que você vai embora. Moshe pode ser Shem, mas Hashem é mais difícil. Falta o H no final do Moshe, não falta? Vamos estudar, fica para a próxima. Estudo. Está convidado, Roberto, a liderar o estudo de Hashem Moshe. Bom, mais alguma coisa? Passo o poder para vocês. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria só, assim, foi muito interessante, obrigada pela oportunidade, né? Porque é uma visão realmente bastante filosófica, né? Dessa opção, né? De vida judaica, né? Que eu tive também. Mas eu vejo que Deus está colocado fora do ser humano. Não sei se eu entendi errado, André. E para mim, Deus, ele não está fora, ele está dentro de mim. Então, o que que eu quero dizer? Ele está dentro e eu tenho o livre-arbítrio de tomar determinados conceitos da Torá e dos textos e fazer o meu desenvolvimento pessoal. Não sei se eu estou conseguindo, eu estou tentando colocar uma visão espiritual, mais espiritual, não filosófica, né? De que Deus não está fora, ele está dentro. É isso que Não, vem essa mensagem. totalmente de acordo, Marli. O que eu trouxe aqui é mais do que uma construção particular, onde realmente o que você está falando seria o verdadeiro religare, né? O que você falou é o verdadeiro religare, tá? É que como eu puxei pelo texto, pelo caminho dessa paraxá,
Nós estamos dentro de uma construção de liderança e construção política, tá? Sim. Então, nesse momento, eu tentei mostrar, através da história que a gente lê nessa paraxá, como a nossa formação como jovem nação que acabou de sair do Estreito, o convite a ser uma sociedade avançada em que todos são capazes de pensar por si. Eu não entrei nessa parte espiritual que você está falando, que é do indivíduo. Sim, concordo com você. O convite, eu acho que o convite do primeiro pronunciamento de sair do Egito é que te convida realmente a você não ir atrás de deuses enlatados ou fabricados ou com uma proposta de marketing, mas sim viver Deus como você está falando, Marli. Ele tá dentro de cada um. Por isso que ele talvez não tenha nome, porque É isso. nós vamos dar o nome a ele. Sim. E é o nome que cada um de nós dá a ele que prova que ele está conosco. Então, eu só quero me desculpar se eu tive uma linha mais construção política do que construção individual. Você está certíssima. Marli, Não, eu só essa quis é... colocar Sim, sei lá, colocar porque eu estudo Cabala, né, há 22 anos. sim. Então, eu entrei no judaísmo depois da Cabala. Eu comecei pela Cabala, depois que eu fui para o Hum. Então, assim, hoje, para mim, não faz sentido o judaísmo sem a Cabala, nem a Cabala sem o judaísmo. Mas, claro, sempre nesses estudos, porque nessas quartas-feiras, eu sempre, claro, a minha leitura é sempre mais a visão da Cabala. Então, é muito interessante, porque só estou aprendendo, realmente. Foi muito, muito bacana todo esse exercício, essas conversas, né? Mas, assim, é impossível para mim eu não colocar o que predomina o meu estudo, né? Assim, o que eu estudo. Então, assim, eu sempre levo para esse lado automático, talvez. Não, Então, totalmente assim, de acordo, é, Marli, totalmente de acordo. é isso. Mas muito bom, muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigado a vocês de ter tido a chance de revê-los e poder expressar uma visão aí do que eu tenho da leitura e estudo da Torá. Davi, quer falar alguma coisa? Eu posso tentar, estou num lugar meio barulhento aqui, que eu estou no aeroporto. Mas, no mínimo, eu queria agradecer o André de coração. André, um grande amigo de longa data, de muitos lugares diferentes, né? Longa data mesmo, né? Estava tentando lembrar, mas nem vou contar o começo da história. Mas super, super legal ter você com a gente, André. Eu não consegui ouvir tudo, enfim, pelo momento que eu estou aqui, no contexto que eu estou aqui, mas está sendo gravada e eu vou assistir daqui a pouquinho, se Deus quiser. Mas é isso, queria agradecer muito, não só o André, mas todos vocês que estavam aqui com a gente. Acho que, de novo, acho que é um momento super importante, comunitário, né? Tem muitas formas da gente estar junto com Israel e junto com Am Israel nesse momento, né? Essa é uma das formas, né? É claro que tem muitas outras e cada uma tem a sua importância, mas acho que eu acho que a gente podendo dedicar um tempo da nossa semana para isso, eu acho que tem muito, muito valor mesmo, e ainda mais guiado por um Moré como o André, né, Moré? Sem humildade, André. Davi, eu fui promovido hoje. Obrigado. Merece muito. Obrigado, Davi. Obrigado você, André.